Eu não ia fazer vídeo, não. Tá? Nem arrumei as coisas aqui direito hoje, tô só com o paredão branco atrás ali. Mas é só para dizer o seguinte, que grande merda, né? Porque o São Paulo perdeu o título da Sul-Americana fazendo um jogo horrível. E não é um jogo horrível porque foi mal escalado ou porque foi mal treinado, não. Hoje foi por parte dos jogadores mesmo. Assustados, correndo menos do que devem, talvez não acreditando que o adversário era uma equipe muito boa, e a gente que acompanha um pouco mais de futebol vem falando já há um tempo isso, né? Não subestimem o Independente Del Valle, é um clube jovem, com torcida pequena, mas muito organizado, já ganhou uma Copa Sul-Americana, recentemente em 2019, já chegou numa final de Libertadores em 2016 contra o Nacional de Medellín, aliás, que foi a última grande colocação do São Paulo numa Libertadores, né? Semifinal. Perdeu para o Nacional de Medellín, que decidiu com esse time aí, com o Independente Del Valle, que era uma surpresa aquele ano e acabou vencendo a Libertadores. É um time que, se tiver espaço, uma hora dessas vai beliscar uma Libertadores também. Muita coisa para melhorar no São Paulo. Eu tô bem chateado, bem chateado. Mas algumas coisas a gente não pode ficar sem falar. Eu falei outro dia, né? Quando eu fiz o vídeo eu não sei se foi nos 3-1 do Atlético Goianiense, mas eu lembro que eu falava do São Paulo parecido com o Palmeiras até 2014, onde o Palmeiras montava times com jogadores medianos que viravam ídolos, né? O Valdívia, um jogador bom, habilidoso, mas que não jogaria no elenco de hoje do Palmeiras, foi um ídolo. Porque era alguém que dava algum tipo de respiro para aquela falta de confiança do palmeirense naquela época. É o Caleri, gente. O Caleri hoje perdeu 4 gols. Perdeu, não é que a bola bateu, resvalou, não teve sorte. Não. Ele perdeu 4 gols por incompetência dele como jogador de ataque. Ele saiu aplaudido. Ele foi expulso numa final. E ele saiu aplaudido pela torcida. Porque ele corre, se dedica, segura zagueiro, aquela história que todo mundo já sabe. O Pablo fazia isso também. Lembra do Pablo? Aliás, o que segurou o Pablo no São Paulo muito tempo, depois que ele passou a não fazer gol quase nenhum, foi a sua dedicação. Lembra disso? E o Caleri é respeitado pela sua dedicação. Mas se você tocar no Caleri hoje, a probabilidade de sair gol é muito pequena. Ele foi lançado em condições de fazer gols hoje 4 vezes e não fez. Ele é o centroavante, é dele que se espera que resolva jogos. Aliás, a prova disso é que quando ele foi trazido de volta no ano passado, o São Paulo o diagnóstico era: o São Paulo faz tudo certo, mas não consegue fazer gol. Precisa de um atacante, né? Veio o Caleri. O Caleri é um jogador médio, não é um grande talento da posição. Se você acha que ele é um grande centroavante, assista mais futebol, por favor, no Brasil e no mundo, né? Veja, por exemplo, que o Gabriel Jesus está jogando hoje. Gabriel Jesus, que foi contemporâneo dele aqui, quando ele esteve no São Paulo. Aliás, nem foi. O Gabriel surge depois ainda. E veja outros jogadores dessa mesma função que estão no nível acima. Tente lembrar que o Caleri vai para a Europa, depois do São Paulo em 2016, e não explode nenhum time, e joga em times menores, e é um jogador que não é artilheiro. Tanto é que é uma brincadeira que o casamento com o São Paulo é perfeito, né? Aquela coisa toda. Eu não escolhi o Caleri para detonar nessa final. Eu estou usando o Caleri como exemplo porque eu não aceito que se diga que o time não tinha uma ideia desenhada de jogo. Tinha ideia. Agora, a partir do momento que você não consegue consolidar certas coisas, né, só a ideia não resolve.
Não resolve. Eu penso o seguinte, a partir de agora. O Rogério Ceni diz aí que se não ganhasse, ia embora. Não sei se aquilo foi excesso de confiança, e aí virou um blefe, ou se ele realmente vai assumir o que diz. Para mim, o Rogério ficaria no São Paulo. E eu explico por quê. Porque eu tenho medo do que o São Paulo pode arrumar para o lugar dele. E o medo que eu tenho se justifica em manifestações que eu vejo na internet e na torcida. E eu quero dar um recado para essas pessoas que se manifestam sempre assim. Essas pessoas entendem que o erro do Rogério é tentar jogar para frente de peito aberto, sem ter jogadores para isso. Bom, e eles advogam que você tem que ser humilde e fazer o tal do futebol pragmático, que é o seguinte: eu monto uma força defensiva e ataco nos contra-ataques, e ninguém faz gol no meu time, e quando sobra uma chance eu vou lá e espeto. Tá? Na primeira metade dos anos, na primeira década dos anos 2000, isso serviu muito para o São Paulo, no time do Muricy. Mas o São Paulo, na primeira metade dos anos 2000, que foi talvez uma das épocas mais pobres do futebol brasileiro, pobres que eu digo de criatividade, de talento e tal, o São Paulo era o caolho em terra de cego. Ele não era perfeito. Ele era era aquele time que fazia menos errado num monte de coisa, num monte de errado. Só que o futebol mudou. Desculpa, gente. O futebol mudou. Se você observar, vamos pegar só o Campeonato Brasileiro, não vou entrar em mérito de Libertadores, Champions League, que é piada. Vamos pegar só o Campeonato Brasileiro, já que é um time do Brasil que a gente está falando. O último campeão brasileiro pragmático foi o Palmeiras de 2018, treinado pelo Felipão, que em 2019 não conseguiu andar 2 metros na Libertadores. Lembra disso? O Flamengo era um time propositivo e de futebol bonito, bem jogado, em 2019. O Flamengo de 2020 tinha uma ideia semelhante, só não tinha o Jorge Jesus, mas ganhou com o Rogério, recuperando boa parte do que o Jorge Jesus tinha feito. Em 2021, o Atlético Mineiro era um time para frente, ousado, de muita pressão e de muitos gols. E em 2022, o campeão será o Palmeiras. E o Palmeiras de 2022 é diferente do de 2021, de 2020, quando o Abel ainda estava se ambientando. Hoje é um time que também joga solto, agride o adversário, faz muito mais gols do que toma gols. Mas porque hoje agride mais, né? Toca mais a bola, é mais envolvente. Onde é que estão os pragmáticos? Aqueles que primeiro defendem para atacar depois, os tais reativos. Tá lá, o Internacional é o melhorzinho deles. Tá aí quase sendo passado pelo Corinthians, que é o 4º colocado. O Atlético Mineiro desse ano, foi boa parte do ano assim. E os times que vêm depois, Goiás, né? Porque o Jair Ventura marca bem. É o 9º colocado, é o 10º colocado. Outro dia o São Paulo colou nele, ganhando do Avaí. Mas tá bom, é isso que se quer? Então beleza. Né? Eu ainda prefiro que todas as tentativas com o Rogério Ceni a partir de amanhã ou não sejam concentradas em jogar futebol. Mas tem uma coisa, no futebol de hoje você precisa de dinheiro. Se você se tornar só pragmático, você vai disputar meio da tabela e não vai correr risco de queda. Mas não vai disputar título. Porque se você não tem dinheiro, você não tem time bom, você não tem bons jogadores. E hoje em dia, sem bom jogador, você está morto. Então a diretoria do São Paulo tem que pensar nisso. Vai fazer uma SAF? Vai recuperar as finanças do clube na raça? Boa sorte também. É isso, gente.